se considera novo aqui na Sangha? Não, honesto. Sempre fazendo a prece das 7 linhas. A prece das 7 linhas, podia pensar como se é uma prece, né? Mas dentro desse programa todo que nós estamos vendo, 21 itens, né? Se a gente dá uma volta no programa, assim, a volta dos itens todos, né? A gente já vai ter entendido essa dimensão da natureza livre da mente. Pelo menos teoricamente. Conceitualmente a gente mais ou menos entendeu isso. Mas a gente também já entendeu como que nós saltitamos de uma bolha para outra, como que essas coisas acontecem. Né? Como que as realidades elas também ficam fixadas em nós, né? Como é difícil a gente obter uma mobilidade. Mas enquanto nós estamos examinando esse tema da mobilidade, a gente se vê saltitando de um lado para o outro, surge uma perspectiva muito importante que é justamente essa perspectiva da liberdade da mente. A gente salta de um lado para o outro, porque a mente, enfim, tem um nível de liberdade. Se nós estivéssemos fixados em bolhas de realidade e não pudéssemos transitar, a gente podia dizer, bom, eu sou isso. Inevitavelmente eu estou fixado, eu nem estou fixado, eu nasci assim, isso é a minha realidade e não tem nada para fazer. Então quando a gente se vê com a mente saltitando, não sei se vocês já tiveram, quando a gente se vê com a mente saltitando, é uma garantia de liberação possível. Porque essencialmente a gente não está tão preso. É inacreditável que essa movimentação ela pode acontecer, ela acontece. Né? Agora, aí nós vamos avançando no ensinamento, a gente vai chegar num ponto onde nós estamos examinando, por exemplo, 5 sabedorias, como a gente está olhando agora, ou as várias sabedorias, além dessas 5, incluindo Vajrasattva, a sabedoria primordial, Chenrezig, etc. Né? Onde a gente vê que há inteligências operando e nós podemos, com essa mobilidade da mente, nos associarmos a essas experiências, eventualmente tomar refúgio e passar a operar de uma forma clara, conectada a essas experiências. Então isso é o nosso objetivo, que nós estamos focados nesses dias no tema das 5 sabedorias. Então a gente vai olhar como que a gente faz isso, como que a gente mergulha nisso. Mas eu queria começar hoje justamente falando de um dos exemplos, que é esse exemplo que a gente invoca ou tenta se associar a partir da prece das 7 linhas, que é Vajrasattva, desculpa, que é Guru Rinpoche. A gente pode se conectar com Vajrasattva, o Buda primordial, Samantabhadra, o Cultuzão, Chenrezig, que ontem dei esse exemplo. Nós podemos também nos associar a cada um dos 5 Jnana-Budas, mas também a Guru Rinpoche. Como a própria Sangha já está operando de um certo modo conectada centralmente a Guru Rinpoche, mesmo sem saber, eu queria tomar esse exemplo. Então, enquanto nós estamos operando na forma de uma Sangha, mesmo dentro do templo do Buda Sakyamuni, Guru Rinpoche estava ali, né? Mesmo antes dele nascer, ele estava ali. Porque
essa dimensão de Guru Rinpoche não é uma dimensão que se manifesta em alguém, é uma dimensão que está no céu, ela pode ser acessada. Então nós podemos dizer que o Buda Sakyamuni manifestou o Guru Rinpoche, uma coisa assim. Mas essencialmente essa dimensão é uma dimensão onde surge dentro de nós um Lung. O Lung é sempre o sinal da mandala. Quando surge o Lung e o brilho no olho, correspondente àquilo. Né? São, vamos dizer, é o primeiro dos 5 Lungs. A gente pode ter o Lung do elemento éter, do elemento ar, do elemento fogo, do elemento água, do elemento terra. Então esse Lung surge para nós de uma forma assim extraordinária, como se fosse uma bênção. Por quê? Porque é como se surgisse uma energia que nos impulsiona no caminho. A gente acredita que é possível andar, acredita que é possível olhar para o conjunto dos enganos do samsara sem tremer. Que é possível olhar para as coisas e encontrar sabedoria dentro das coisas equivocadas, dentro das coisas causais e confusas. A gente não treina, não é verdade? Assim. Então, a própria confusão, a própria perturbação, ela nos atrai no sentido de a gente querer entendê-la e dissolver o aspecto ilusório ali dentro. Só que isso não é uma consideração apenas teórica, isso é alguma coisa que começa a acontecer dentro de nós. Se vocês veem, por exemplo, alguém que está numa dificuldade, vocês olham para a pessoa e tentam entender. Isso aqui é faixa 1, faixa 2, faixa 3, está dominado pelo 11º elo, né, no reino dos infernos, aparentemente sem solução, mas tem uma solução. Eu acho que isso é tudo criado, é uma bolha que a pessoa está vivendo, tira a pessoa da bolha, vai para uma outra coisa, e aquilo resolve. Né? Então é como se fosse um esporte, assim, nosso hobby. Aquilo fica interessante, tu vê aquilo girando, cortando assim, tchá. Então, esse é o aspecto de Guru Rinpoche. Esse aspecto assim de olhar para o samsara, enfim, uma coisa divertida. Mas não no sentido comum, né? Mas como o samsara ele é um conjunto de desafios, assim, né? Aí o Guru Rinpoche olha aquilo, né? Entre as coisas que mais me chamou a atenção, por exemplo, o Guru Rinpoche ficou 111 anos no Tibete, né? Numa das versões, tem muitas versões. Ele ficou 111 anos no Tibete. Nesses 111 anos ele não envelheceu, ficou com a mesma cara, assim, igual. Aí passaram 2 reis, que é o rei Trisomeudes e o filho dele. O Guru Rinpoche se manteve ali, assim, intacto. Né? E lá pelas tantas ele pensou, bom, o que eu tinha para ensinar aqui já foi ensinado, agora eu vou para um lugar mais divertido. Aí se diz que ele subiu no cavalo, voava, botou espora do bombacho, pegou a cuia. Certamente, né? Está nos textos. Fazer o quê? Cuia, isso desde o Buda já se sabia, né? E aí foi para a terra dos demônios canibais. Ver se alguma coisa, né? O lugar mais divertido. Então vocês olham também a vida do Buda Sakyamuni, né? Os vários relatos. Aí tem os seres que perseguiram ele, os desafios muito difíceis. Assim. O Buda Sakyamuni já posso até adivinhar o sorriso deles. Né? Quando vem um monstrão assim, ele dá uma risadinha assim. Ou seja, como que ele vai tratar daquilo, como vai dissolver aquela ignorância, como vai ajudar os outros seres a ultrapassar aquilo. Então esse mundo, isso já é Guru Rinpoche, naturalmente, junto com a sabedoria. Só obrigada. É assim,
Para nós, a gente já tem um pouco de Jung, né? A sabedoria está mais ou menos. Nós vamos indo, né? E nesses dias a gente vai olhar essas 5 sabedorias. Essas 5 sabedorias é como se fosse a essência de Guru Rinpoche, né? O Guru Rinpoche é as 5 sabedorias. Na verdade, ele é mais do que isso, né? Porque ele tem Chese, no sentido de compaixão, né? E tem a sabedoria primordial, porque senão não tem 5 sabedorias. Esse é o ponto, assim. Mas nós, enquanto Sangha, quando a gente se reúne, assim, está uma energia. Essa energia, ela está diretamente ligada ao Guru Rinpoche, né? Uma coisa do Bodhisattva também, né? Então, antes de... No Tibete a gente fala muito de Guru Rinpoche. No dia do indiano a gente vai falar dos Bodhisattvas, que são muitos, né? Não só o Guru Rinpoche, mas aí surgem muitos Mahasiddhas, que são seres que eram capazes justamente de se meter no meio da confusão, para ver o que vai dar, assim, né? Tentando ajudar. Mas, por exemplo, esse ideal do Bodhisattva, ele é diferente do ideal espiritual de muitas diferentes tradições, e anteriado, no caso do budismo, também o caminho do ouvinte. Eu acho que cada um de vocês ou tem uma conexão também com o caminho do ouvinte, ou já teve. Eu, nitidamente, já tive conexão com o caminho do ouvinte. Pratica Buda, com certeza. Tem que confessar isso. Ou seja, a aspiração de estar num lugar tranquilo, organizado, preferencialmente no topo de uma montanha. E aquilo todo sereno, tranquilo, com pena do samsara, da samsara está por lá, assim, fazer o quê? E meditando assim, sereno, de forma nenhuma perturbação. É quando cansa daquilo e abre os textos, assim, estuda os textos, né? As palavras do Buda. Que maravilha. Depois fecha aqui, vou meditar mais um pouquinho. Naturalmente, melhor se tiver uma assessoria assim, para comida, para Essa fase passou já. isso e o paraíso é parecido. Né? E todo mundo tem uma pérolinha nesse lugar. Ou duas, né? Mas não? Ou duas. É que o Rinpoche, ele já pensa, vou descer daqui, vou lá embaixo, para ver como é que é, né? Esse é um ponto interessante, assim. Então ele não pensa, agora eu vou ficar nesse lugar, assim, flutuando. E, naturalmente, num certo momento, não emerge o mar e daqui a pouco o corpo evapora. Ele não está imaginando isso, ele está imaginando como ajudar os seres a ultrapassar a confusão, as dificuldades todas, né? Como se ele não pudesse sair. Tem uma história no Sutra do Lótus, que é muito interessante. Se vocês quiserem uma do Sutra do Lótus, primeiro, mas se vocês entrarem na internet, onde vocês localizam isso? É a história de um velho homem muito rico. É a parábola da casa em chamas, não, mas tem aqueles detalhes bonitos. Assim. Aí ele tinha várias esposas e muitos filhos. Aí, num certo momento, ele olha e percebe que aquela velha casa onde ele vivia está queimando pelos 4 lados. Aí ele pensa, olha para os filhos e vê que eles estão desatentos. Eles não estão se dando conta daquilo. É uma grande casa. O fogo está longe. A casa é grande, queimando pelos 4 lados, mas ele viu. Ele diz, meus filhos, a casa está queimando, vocês têm que sair. Aí os filhos estão lá na internet, não nada, eles estão super ocupados. Não, aí ele vai de novo, meus filhos, olha, a rede Wi-Fi vai cair. Se vai dar problema, melhor você sair o quanto antes, você vai se chamuscar. Não ouve, simplesmente não escuta. Aí ele diz, meus filhos, do lado de fora da casa tem coisas maravilhosas
vozes que eu preparei para vocês. Naquele tempo era assim, né? Tem carretas com bois, as pintadas, tem assim, todos os tipos de divertimentos e coisas interessantes. Então, vamos sair para ver o que eu trouxe para vocês. Sim, todo mundo sai da casa. E quando chega do lado de fora, não tinha aquilo que ele tinha falado, né? Mas aí eles encontram uma grande carreta, toda pintada com os símbolos do Dharma, decorada, puxadas por um grande boi branco, que caminha sem sacudir a carreta, assim, suaves. Aí todos eles pulam para dentro e andam daquele modo. Essencialmente, a casa é o samsara, é o mundo onde nós estamos vivendo. Está queimando pelos 4 lados. Então, inevitavelmente, o fogo chega. E a aspiração desse velho homem rico é levar os filhos para um outro lugar, colocá-los a salvo. A grande carreta, enfim, é o caminho do Dharma, que não é o que eles ouviram que eles encontrariam, mas é algo muito melhor. E assim, esse é o significado do Bodhisattva. Isso também é Guru Rinpoche. Em vez de Guru Rinpoche sentado lá de fora, tranquilo, em cima do boi branco, pensando, pobre deles, que eu avisei, agora vamos ver. Aí ele podia dizer, bom, são samsara é infindável, não tem solução, isso é assim mesmo. Não, ele entra no samsara e conta uma história que as pessoas do samsara acham interessantes, dentro daquela bolha. Isso é chamado de meios hábeis. Então ele usa meios hábeis, cria realidades que não são completamente verdadeiras, retira as pessoas dali e ajuda elas a entrar numa outra coisa mais adiante. Então isso é Guru Rinpoche também, são os Bodhisattvas. Então esse é o caminho Mahayana. O Mahayana é esse, ou seja, criar um nível de realidade através dos meios hábeis para ajudar os seres. Agora aqui, enquanto eu estou escrevendo isso, quando eu digo criar um nível de realidade para retirar as pessoas, eu estou falando em faixadores, porque eu estou criando uma sucessão de coisas causais. Né? Mas em faixa 3, o que é? O que aparece dentro da mente dele? Isso, ou seja, o que é a mente dele? A mente dele é essa motivação de trazer benefício. Né? Se nós olharmos profundamente, o que é essa motivação? Essa motivação é uma energia que se manifesta viva. Só que essa energia que se manifesta viva, ela mesma, essa energia, é a manifestação de Guru Rinpoche. Então, Guru Rinpoche é Guru Rinpoche porque ele tem energia de Guru Rinpoche. Tem esse acionamento natural. Esse acionamento natural, se nós vamos olhar com cuidado, ele vem do Buda primordial. Buda primordial significa lucidez diante das coisas. Ele olha com lucidez e dali brota compaixão. Só tinha assim, brota compaixão. Dessa compaixão brota os meios hábeis e o interesse vivo de ajudar o ser. Então isso é o processo. Poderia explicar a faixa 1, 2, 3, tipo, a gente não. Essa aula em todos vieram, né? Isso é uma divisão interna. Isso é uma divisão que facilita para a gente entender como é que as mentes funcionam. Né? É só para a gente poder falar melhor sobre essas as manifestações, como elas se dão em nós. Né? A gente diz assim, a maior parte dos seres opera em faixa 1. Faixa 1 significa o quê? Eles operam simplesmente respondendo ao que aparece, né? Sem propriamente refletir sobre as coisas. Eles fazem contato com olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Pode ser mente no sentido abstrato também. Eles fazem contato com o mundo desse modo e
eles têm a percepção de que o mundo é separado deles, e aquilo fica óbvio. Quando eles veem alguma coisa, eles respondem. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai no buffet, de modo que a gente está em faixa alta. Eu gosto disso, não gosto daquilo, quero isso aqui mais um pouco. E será que pesa no final? Uma coisa um pouco assim. Eventualmente, nós temos ainda na experiência do buffet uma instrução de faixa 2. Cabelo, alface, rúcula, uma coisa assim, né? Aí a gente deveria comer uma certa coisa. A gente olha para aquela faixa 2, pode ser que a faixa 2, faixa 2 o que é? É uma reflexão sobre as coisas. A gente planeja a nossa vida, a gente tem uma visão estratégica. A gente não está fazendo uma resposta automatizada em relação às coisas. A gente tem uma visão estruturada. Se vocês olharem a educação das crianças, vocês vão ver assim, as crianças estão sempre em faixão, elas nascem em faixão. Exceto naturalmente o Buda, o Bush, o Gravidor, especialmente com 6 anos começou a dar ensinamento, tudo em faixa 3 já. Mas mesmo a mãe do Gravidor, faixa 1. Por exemplo, o Gravidor nasce, ela diz, eu que não tive contato com homem algum, né? Na época também lá não havia botos. Ela também não estava na escola do caminho do meio. Aconteceu. Engravidou. E nasceu o bebê, ela diz, esse é o filho de um demônio. Ela olha para a criança e não reconhece a emanação do Buda. Isso teve essa rejeição. Então, esse movimento desse modo, isso tem lugares perigosos. Aí a pessoa olhou assim e se assustou. Isso é a faixa 1. Agora, faixa 2, faixa 2 o que é? A pessoa olha de forma organizada. Ela pensa, como isso aqui, agora não, é melhor tal coisa, está fazendo isso. Então, quando a gente olha para as crianças, né, a gente vê que as crianças têm esse movimento supramagnético, né? Que se movimentam assim. É bonito de ver, né? E o trabalho dos pais é introduzir faixa 2. Meu filho, você está comendo, mas olha só a roupa como está ficando. Você lavou as mãos? Pois é, você não lavou as mãos agora vai se contaminar com isso. Então a gente vai introduzindo uma noção de bom senso. Assim. Agora você coma para ficar forte, grande. É assim. Então isso é faixa 2, a gente tem uma certa perspectiva de movimento na vida. Agora, faixa 1 e faixa 2, naturalmente, tem suas frustrações muito parecidas. Muito parecidas. Por quê? Porque por melhor que a gente ande em faixa 2, a gente, quando se aproxima da morte, por exemplo, não leva nada, né? Nada que a gente vai levar. Na vida a gente abre várias coisas em faixa 2, a gente pode ter uma saúde melhor, pode uma série de coisas. Mesmo que a pessoa, por exemplo, tome suco verde, faça exercício, etc. As pessoas morrem. A diferença é que aqueles que não cuidam da saúde morrem doentes, os que cuidam da saúde morrem saudáveis. É uma boa diferença, né? Morrem. Como o padre Rinpoche dizia, os curadores todos morreram. Por uma. Então, ainda
tem uma importância, isso é faixa 2, eu estou cuidando, mas enfim, morre todo mundo. A gente não tem solução, né? Então as frustrações também acontecem, a pessoa é super organizada, né? E ainda assim, as namoradas fogem, os maridos fogem, por mais organizado e arrumado que as coisas estejam. Os namorados até eu acho que elas gostam mais de faixa 1 do que de faixa 2. Você parecia um serzão lá em faixa 1. Faixa 2 é uma pessoa organizada, de óculos. Faixa 1 morenão. Perigo verdadeiro. Mas, então, o tema não é esse. Mas seja como for, as frustrações são inevitáveis. A gente, organizado ou não, a gente tem frustrações. Aí vem faixa 3. Faixa 3 já é uma outra percepção. Porque é quando nós estamos usando a noção da convergência, ou seja, a gente descobre o mundo interno, né? A gente descobre que o mundo externo e o mundo interno eles vêm juntos. E a gente começa a examinar nossas experiências desse tipo. Então, quando nós pretendemos mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa na nossa vida, quando nós estamos em faixa 1, a gente dá um empurrão em algo, ou puxa algo. Em faixa 2, nós nos organizamos para chegar num certo lugar. Em faixa 3, a gente pode mudar perspectivas internas e aí nós temos recursos para lidar com as coisas. É muito mais forte assim. Então, vamos supor, em faixa 2, a gente pode fazer um treinamento para se equilibrar diante de um inimigo. Faixa 2. Faixa 3, eu diante do inimigo eu faço ele deixar de ser inimigo. Ou seja, eu olho para ele de outro modo. Independente do que ele esteja fazendo, eu posso estabelecer um outro tipo de relação com ele. Nós mudamos o mundo interno. Então essa dimensão de reconhecer a plasticidade do mundo interno e, portanto, perceber a plasticidade do mundo externo, isso é faixa 3. Dá uma super vantagem. Então, na verdade, eu acredito que nós estamos, enquanto humanidade, assim, enquanto coletividade, ainda que seja muito antigo, né? Enquanto coletividade, nós estamos cruzando esse portal, estamos saindo de faixa 1 e 2 para incorporar esse elemento de faixa 3. Acredito mesmo. E a Sangha vai operar nesse nível, operar em faixa 3. Eu acredito que muitas tradições religiosas não têm uma clareza quanto a isso. Como se elas, por exemplo, se elas se estruturarem por disciplina, né? Então elas estão entrando em faixa 2. Então esse tema de faixa 2 é muito antigo na nossa história. Eventualmente nós também aspiramos isso, a gente tem essa sensação. Eu acho que vocês têm os sofrimentos correspondentes à faixa 2. Por que os pais se irritam com os filhos, né? Assim, meu filho, eu já lhe expliquei, não faça isso, não jogue o celular dentro do vaso. A criança não vai para o vaso com o celular da mamãe. E aí nós estamos cheios de recomendações. Acontece alguma coisa, a gente cria uma regra. Acontece outra coisa, a gente cria mais uma regra. Mais uma regra. Isso tudo é faixa 2. Aí as crianças estão em faixa 1 não obedecem as regras. E os pais se desesperam. Aí a pessoa se irrita porque ela está tentando introduzir alguma coisa. Ela sabe que aquilo é para o bem, aquilo é melhor. Ela começa a lutar com aquilo. Ela se atrapalha. Eventualmente, as pessoas, os jovens, os filhos seguem em faixa 1 por anos. Muitos anos. Aquilo pode ser também perturbador para os próprios irmãos. Né? A gente tem, vamos dizer, 2 irmãos em faixa 2, direitinho, né? Um irmão em faixa 1. 2 economizando, o outro andando de táxi.
como um abusador da mamãe. Uma coisa assim, a gente entende aqui. Eu acho que ele está fluindo. Eu estou fazendo aqui tudo estruturado. Está fazendo tudo estruturado, vai afundando nos infernos. E o outro é evidente. Se houvesse alguém lá em cima, eu fuzilava ele, mas fuzila a mim. É isso aí, assim. Então a gente tem essas aflições. Esse limite de faixa 2 nem sempre a gente entende bem. E quando nós somos desafiados dentro disso, a gente fica muito perturbado, né? Porque a gente sente que aquilo é necessário e a gente não consegue resolver. Por outro lado, por vezes a gente fica desanimado, porque a gente pensa, como é que nós vamos estruturar o mundo, né? O mundo está perdido, todo mundo faz o que quer, que está perdidaço. Como é que eu vou botar isso tudo em ordem? Nós temos ainda um resquício, né? Nós estamos cruzando esses portais, né? Mas, por exemplo, na educação, um tempo atrás, ela era uma educação militar. O nosso ideal de educação era criar hábitos positivos, ou seja, treinar para que a gente se condicione a fazer coisas de um certo jeito, sem pensar muito. Isso é um treinamento para a autoridade. Durante um bom tempo, a gente acreditou que a educação era condicionar as pessoas para um certo tipo de visão, né? Então, que as pessoas respondessem de forma automatizada. Isso seria educação em faixa 1. Educação em faixa 1 era assim: o cachorro fez xixi dentro de casa, eu vou lá com o focinho dele e pá, 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 pá. Seca aquilo, já fica de olho. Mas deixar, como os gatos são inteligentes, não fazem esse tipo de coisa. Os cachorros assim, fazem assim ao sofá. Eu estava lembrando uma brincadeira que eu fiz com a minha primeira sogra. Ela tinha um cachorro, ela tinha um cachorro que ela gostava muito, era um boxer. Ilibado de comportamento, assim, boxer super estruturado, né? Ótimo. Mas um dia eu vi um pedacinho de galho de eucalipto cortado e um pouco queimado. Eu olhei para aquilo, isso aqui parece... Aí eu peguei aqui e botei em cima do sofá. E fiquei olhando. Isso não é nada, né? De repente ela chegou. Oh! E o pobre do cachorro aqui. Eu estou confessando isso. Na verdade, é muito dor interno. É interessante. É a realidade, né? A gente acessa o mundo interno do outro ser. Que era só que veio. É interessante. A pessoa olhou aquele condicionamento todo, né? Aquela violência toda, brotou. Então, nós temos esse encontro, né? Entre as coisas que mais nos perturbam é justamente a gente entender que a gente tem que andar numa certa direção e as pessoas alegremente enfaixam fazendo outra coisa. Né? Assim, tem vontade de ficar recolhendo lixo na rua e falar mal dos bueiros que estão entupidos e não sei quanta coisa. Assim, vai tudo fluindo alegremente em faixa 1. A gente vem em faixa 2 arrumando o mundo. Né? E lá pelas tantas ele chegou e falou que não tem solução, estamos todos perdidos. Não há como. Ou eventualmente surgem soluções em faixa 1 militares ou soluções totalitárias em faixa 9.
agora, na estrutura do ser iluminado lá em cima, mandando em tantos, que mandam em tantos, que mandam em tantos, enfim, nós mandamos em tudo. Uma coisa assim, que é faixa 1, né? Com uma certa visão de faixa 2, como aquilo daí. Por volta e meia, de tanto em tanto, parece vir, né? Para salvar um mundo desse tipo. Aí, vocês veem, as pessoas vêm tentar salvar o mundo em faixa 1 e não funciona. Não funciona. Mesmo na época do Buda, o Buda teve essa chance. Né? Ele seria, por exemplo, um rei, daria uma ajeitada no Sansara. Mas ele preferiu ser um sábio e olhar para um outro modo, tentar trabalhar numa outra dimensão. Então essa dimensão é a faixa 3. Faixa 2 é melhor porque a gente preserva a saúde melhor, etc. Faixa 2 seria, por exemplo, os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente tem uma vida caótica e de repente alguém diz: olha, ainda você tem uma vida caótica, essa vida caótica não leva você a lugar nenhum. Se observe, é incrível, mas existem os mestres e as tradições voltadas a ajudar os seres que estão dentro dessa casa em chamas. Geração após geração, isso está estruturado, os textos estão guardados, essa energia de brilho existe, eles protegem os seres como mais amorosos. Uau! Que incrível! O que eles dizem? Eles dizem assim: você tem um corpo humano precioso. Você nasceu com essa vantagem. Você olhe os outros seres que não são humanos. A situação é muito difícil. Você nasceu com esse corpo humano. Você não está numa condição de ser escravo de alguém, não está dominado por ninguém. Você tem liberdade, até que você esteja casado. Você tem um certo nível de liberdade. Não há muito mais tempo. Aí, o Buda poderia não ter dado ensinamentos, mas o Buda deu ensinamentos. Os ensinamentos poderiam ter desaparecido, mas os ensinamentos estão presentes. Os ensinamentos estão na região onde você está. Você tem faculdades humanas perfeitas. Você tem olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente operando direito. Você pode aproveitar esses ensinamentos. O Buda falou para os humanos. Você pode aproveitar isso e transformar a sua vida. Isso realmente é alguma coisa super importante. Agora, por outro lado, a sua vida é perecível. Você não sabe nem mesmo quando que você vai morrer. Eu mesmo tenho observado assim. Tem bebês que morrem na barriga das mães, tem bebês que morrem ao nascer. Isso, assim, eu vou observando. As pessoas vêm falando comigo sobre isso. Em cada um desses momentos teve dor. As crianças morrem com 1 ano, 2 anos, 3 anos. É para matar. De sofrimento. As crianças morrem com 10 anos, com 15 anos. É desesperador, né? Aí os jovens morrem. Os adultos jovens morrem, os pais não morrem. Aquilo é assim, desesperador também. As pessoas morrem em qualquer idade. Por incrível que pareça, eventualmente os velhos não morrem e morrem os jovens. Isso não tem essa fila, é mais ou menos. Estatisticamente a gente tem uma fila, mas que o tempo todo nós temos essas flutuações por todo lado. Ou seja, nós não temos garantia nenhuma das nossas vidas. Esse é o ponto. A gente não tem garantia das nossas vidas. O Rinpoche contava isso, né? Eu achava isso mais ou menos. Mas é exatamente assim. Ele dizia: para morrer, basta parar de respirar. Aqui, muito rápido. Então nós morremos rápido. Então nós não temos garantia nenhuma quanto ao fato de que nós vamos ter uma duração de vida, a gente vai ter tempo para estudar, para praticar, para atingir liberação, etc. A gente não tem garantia nenhuma disso. Aí a gente
sobre as estruturas kármicas. A gente vê que nós temos respostas automatizadas em nós, que uma vez que elas são acionadas por circunstâncias, elas produzem impulsos de ações equivocadas que vão produzir sofrimento para nós e para os outros. Então a gente vê claramente isso, a gente vê que está submetido a isso. E aí nós tomamos refúgio numa dimensão de sabedoria, como resultado dessa compreensão. Mas isso é tipicamente faixa 2, né? Ou seja, eu entendo, eu raciocino, eu vejo, tudo direitinho. Aí eu digo, então eu tomo refúgio. Eu tomo refúgio, mas daqui a pouco eu já me esqueço. Estou diante das coisas respondendo de qualquer jeito. Então esse é um encontro de faixa 1 com faixa 2 dentro de nós. Lentamente nós vamos nos estruturando, vamos melhorando o nosso comportamento. Mas, por incrível que pareça, a melhoria do nosso comportamento, quando ela não vem da lucidez, ela vem de um treinamento, isso é chamado de mérito. Mas isso não resolve para nós. Esse mérito é como se fosse um hábito positivo, uma direção positiva que a gente assume. Mas a gente não tem nisso uma realização, ou seja, isso não está operando o tempo todo. Isso opera, mas flutua. A gente não tem uma realização disso, a gente não está na mandala. Nós temos um condicionamento, nós temos decisões. A gente esquece das decisões, aí os impulsos de faixa 1 brotam e seguem. Então essa é a nomenclatura. Assim. E quando a gente vai fazer uma análise no Dharma, a gente sempre retorna a esse ponto. Assim. O que a gente tinha dentro da mente quando a gente fez tais coisas? Eu estava dominado por uma paisagem, estava dominado por uma estrutura kármica, eu estava condicionado a uma certa coisa, agora eu vejo os condicionamentos. Toda essa conversa sobre o que tem dentro, isso é faixa 3. Então quando vocês vão olhar o Dharma é essencialmente isso. Quando a gente vai aprofundar o Dharma, nós estamos trabalhando em faixa 3, que é a compreensão da coemergência. É onde também a psicologia mais ou menos opera. Né? A psicologia, como nós conhecemos a nossa cultura, é um ambiente onde a gente vai dizer, não, eu tive um trauma de infância, tive tais obstáculos, então agora aquilo se manifesta como um pânico que eu tenho em circunstâncias, ou como uma tendência a fazer isso, fazer aquilo, uma coisa assim. A gente começa a analisar e a gente acredita que mudando essas componentes internas, o comportamento externo muda. Isso é faixa 3. Agora, dentro de faixa 3, no Buda, nós vamos até a compreensão da natureza primordial, a natureza livre da mente. É isso que eu estava me referindo essas 3 faixas. Então, aqui dentro desse conjunto de ensinamentos como nós estamos olhando nessa abordagem, como a gente faz dentro do cérebro, a gente vai usar a noção de mandala. A mandala é um lugar confortável. A gente começa a estudar como é que se dá a naturalidade da ação equivocada. Como é que a gente naturalmente faz coisas equivocadas achando que aquilo é tudo certo e está tudo bem. Aí surge a noção de bolha, de paisagem, onde aquela realidade toda ela se oferece. Um exemplo de paisagem, bolha de realidade, onde tudo parece natural, é um filme. Você está vendo um filme, a gente mergulha na história, tem as emoções, raciocina ali dentro. Se a gente não passar para aquela bolha de realidade, a gente pode estar olhando para o relógio e dizer, eu tenho que ir embora porque as crianças estão sozinhas e tem não sei o que. A gente olha lá e o tubarão. Come logo eles. Isso aí termina pelas histórias, não importa. Ela só não entrou na qualidade, ela está raciocinando aquilo, né? Mas ela está dentro do cinema, mas ela não está envolvida pela paisagem. Ela não tem uma ação natural, emocional, pensamento, energia, etc. A pessoa fica numa outra paisagem olhando aquilo. Assim, estou trazendo esses vários exemplos. E aí surge a noção da ação natural. A ação natural surge dentro de uma
paisagem, num sentido mais elevado, dentro de uma mandala, que é o que nós estamos buscando. Dentro de uma terra pura, dentro de uma mandala, no sentido de que a sabedoria que opera dentro da mandala não é alguma coisa artificial, é alguma coisa profunda, que transcende a nossa própria experiência pessoal. E aqui, eu iniciei hoje lembrando a prece de 7 linhas, a gente evoca o Guru Rinpoche, e evocar o Guru Rinpoche significa brotar essa energia de Bodhicitta. A gente acha que tem alguma coisa para fazer em meio ao samsara, que a gente pode manifestar esse interesse pelos outros seres e se movimentar de uma forma lúcida no mundo. A gente aspira a isso. Então isso é Guru Rinpoche. Eu estava lembrando isso porque para nós, num certo momento, isso pode começar a parecer natural. Mas isso não é uma coisa tão comum. Isso é essa manifestação de Bodhicitta, a manifestação do Bodhisattva, de ver a casa em chamas e ter interesse em fazer as coisas andarem. Isso é uma perspectiva muito especial. Isso é Guru Rinpoche. Então, quando a gente faz a prece de 7 linhas, nós estamos acessando isso. Quando a sanga surge, a sanga já é uma manifestação de Guru Rinpoche. Então, quando a gente se reúne, se encontra, ou se vê, ou se adivinha dentro de uma perspectiva de trazer benefício ao ser, superar o nosso obstáculo, manter lucidez diante das coisas, isso é uma manifestação direta de Guru Rinpoche. Aí surge um tecido. Por quê? Um tecido humano e social. A gente começa a se relacionar uns com os outros a partir disso. Eu acho isso super interessante. Por exemplo, nós estamos nessa sala. A profissão de vocês, ou seja, a identidade relacional de mundo, não importa. Nós estamos aqui, a gente não pergunta se você tem diploma do quê. Isso realmente não importa. Não importa mesmo. Eu tenho visto assim, entre os bons alunos que são praticantes em várias áreas, o que eles estudaram ou não estudaram, isso realmente não importa. O que eles estudaram ou não estudaram é tudo faixa 2. Né? Aquilo pode se traduzir como um meio hábil. Se eles estudaram certas áreas, eles entram mais facilmente por ali, mas está dentro daquela área, não tem lucidez, não adianta nada. Eu até sugeriria, assim, vocês que têm filhos, têm amigos por todo lado, né? Vocês não se preocupem tanto se eles estão andando bem ou não estão andando bem em faixa 2, no samsara. Eles estão fazendo aquilo direito. Mas quando vocês conversarem com eles, vocês tentem falar em faixa 3. Falar dentro da abordagem de faixa 3. Seria assim, eles estão cumprindo objetivos e treinando para as Olimpíadas. Em vez da gente pensar sobre o treinamento, a gente pergunta para eles como é que eles se sentem. Porque quando a gente se refere ao mundo interno, isso é faixa 3. Ou vocês dizem, como é que você tem energia para manter um treinamento tão estreito? Vocês não estão perguntando sobre a causalidade do treinamento, o que acontece. Mas vocês estão perguntando uma coisa profunda. Como é que brota energia todo dia para você fazer isso? Então isso é acessar esse mundo mais profundo. É como, por exemplo, nós vamos andando em faixa 2, por melhor que a gente ande em faixa 2, nós vamos estar sempre em faixa 2. Para passar de faixa 2 para faixa 3, eu tenho que perguntar, mas o que acontece dentro enquanto eu faço isso? É como, por exemplo, numa escola os meninos podem se bater uns aos outros. A gente poderia dizer, aqui não pode bater. Isso seria faixa 2. Né? Faixa 3 a gente pode perguntar como é que você se sente agora quando você vê o outro chorando. Como é que você se sente quando você é batido. Essa é uma outra forma. Nós acessamos um mundo interno, um outro mundo.
Ou a gente está vendo gente trabalhar com dificuldade, etc. Mas o que eles estão construindo? O que vai dar? Quanto é que custa? Isso tudo faixa 2. Aí se a gente olhar agora, como é que ele se sente com o sol na cabeça, trabalhando tantas horas, o que passa dentro da mente dele, o que faz ele trabalhar desse modo? Isso é faixa 2. Nós estamos olhando o mundo interno do ser, como é que aquele mundo está operando. Paulatinamente nós vamos descobrir os 12 euros, os 6 reinos, e vamos descobrir também as dimensões positivas, as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, 5 sabedorias, etc. Então, faixa 3 é um mundo interno que nós estamos acessando e compreendendo como que esse mundo interno ele se traduz na experiência do mundo externo também, separado. Então, aqui nós estamos focando as 5 sabedorias. Isso vem dentro dessa perspectiva. Aí se diz que o Guru Rinpoche é as 5 sabedorias. O Rinpoche manifesta isso. Quando o Rinpoche manifesta as 5 sabedorias, Vajrasattva tinha esse Buda primordial. Vajrasattva também é uma qualidade super importante. Ela está embutida no que nós estamos fazendo. Eu já vejo ela embutida na própria mente da Sangha. Então o Vajrasattva se manifesta como? Se manifesta assim, quando acontece alguma coisa diante de nós, a gente não precisa se opor àquilo e nem considerar que o caminho espiritual ele se desviou porque nós entramos em alguma coisa. A gente, quando vê qualquer coisa diante de nós, nós temos a possibilidade de tentar entender como que aquela bolha se estabeleceu, como que aquela realidade ela está se oferecendo. Então, a aparência mesmo da realidade ilusória, ela revela de modo completo, desnudo, sem nenhum obstáculo, ela revela como a ilusão constrói suas aparências. Então isso é Vajrasattva. Vajrasattva é justamente isso. Ou seja, em contraste a uma visão baseada na disciplina, onde a gente, ao encontrar alguma coisa equivocada, a gente procura o processo causal que gerou aquilo. Em Vajrasattva, nós tentamos ver como que a ilusão daquilo se oferecer como a realidade, não como a causalidade daquilo ocorreu. Então, vamos supor, alguém jogou lixo, abriu a janela do carro e jogou uma garrafa. Aí a gente poderia pensar, essa pessoa está falhando em que regra? O que aconteceu para a pessoa não obedecer um bom senso? Aí nós estamos olhando a causalidade que decorreu. Aí nós vamos dizer, bom, é melhor que todos os carros tenham vidros que não abram. Ninguém consegue jogar a garrafa. É uma visão causal. Agora, por outro lado, nós poderíamos entender, se a pessoa tivesse na sua casa, ela não jogaria a garrafa no chão da sala. Não ia fazer isso. Por que aqui ela faz e por que na casa ela não faz? Então nós estamos tentando acessar esse mundo interno. O que produz? Aí nós imediatamente acessamos a noção das bolhas. A gente vê a pessoa uma bolha de realidade de um tipo, outra bolha de realidade de outro tipo. Mas aí nós estamos fazendo o quê? Nós pegamos o episódio negativo e a gente não está nem olhando se aquilo é negativo ou positivo. A gente está olhando como que a realidade parece natural, mesmo a realidade equivocada parece natural. Então, a gente compreende melhor como que os equívocos brotam na mente das pessoas. Então, olhando desse modo, nós purificamos a ação, no sentido de que a gente vê uma natureza livre que poderia agir
de outro modo. Mas tem uma natureza livre. Quando a gente consegue olhar desse modo, quando a gente encontra outra pessoa, a gente pode dizer, você tem uma natureza livre. Veja essa natureza livre em você. Então isso é o aspecto mais amoroso que pode existir em nós. Quando a gente vê as qualidades positivas dentro do outro. Isso nem sempre é fácil com os irmãos da gente. Assim. Eles começam a aprontar, a gente olha para eles, irmãos, esses sejam sem solução. O único direito aqui naturalmente sou eu. Nós vamos olhar os outros, a gente congela. A gente vai congelando as pessoas, a gente vai fixando. A gente vê características, a gente faz aquilo aderir as pessoas como algo fixo, como algo que caracteriza o outro. Então essa seria uma posição ao contrário. Uma posição amorosa é quando a gente vê que o outro tem uma natureza de liberdade, que é o aspecto mais profundo dentro dele, e que ele pode fazer outras coisas. Se a gente não adivinha isso, nós que somos praticantes, como é que ele, que não é praticante, pode adivinhar uma coisa dessa? Ele está preso. Se a gente não tem a capacidade de olhar para ele de uma forma elevada, ele também não olha para si de uma forma elevada. Isso é assim. Então, Vajrasattva é isso. Nós olhamos a própria confusão e localizamos ali dentro as dimensões positivas que permitem a saída. As dimensões positivas estão sempre dentro desse sentido, assim, né? A pessoa tem aquele nível de liberdade. Aí, se o que brota é confusão, alguma coisa que salta de um lado para o outro, a natureza livre da mente está ali, evidente. E aí nós tentamos falar com essa natureza livre que está dentro do outro. A gente tenta falar com as qualidades que a gente vê. A gente não fala com o outro, a gente fala com aquelas qualidades. E o outro responde. Incrível isso. As pessoas têm esses receptores prontos. A gente fala ali dentro e eles respondem. Agora, se a gente não tem a capacidade de ver isso, então Vajrasattva ultrapassa a aparência negativa e nos permite ver essa dimensão profunda e nos permite, dentro dessa sabedoria, falar com essa dimensão profunda e ajudar o outro a se mover de um outro modo. É como se a gente falasse dentro de outras bolhas e o outro se conecta com a outra bolha e sai daquela bolha que produz aquele tipo de obstáculo. Só que aqui não é propriamente bolha. A gente está tentando falar dentro de uma mandala e outra sensação. Aí ele sai. É como um comportamento que vem pelas costas, ele não vem pela frente. Pela frente é uma forma de organizar coisas em faixa 2. Mas aqui nós começamos a nos movimentar em faixa 3. O outro não precisa ter uma compreensão cognitiva disso, mas ele termina sendo trazido. A sangue ela tem um efeito curativo porque ela vai operando com lucidez. Aí as pessoas, de um jeito ou de outro, entendendo ou não isso, elas começam a se beneficiar. Elas não sabem bem como, mas elas vão se beneficiando. Então isso é essa abordagem de Vajrasattva. Se a gente tiver outras abordagens, quando a gente encontra as coisas, a gente treina. Elas parecem muito difíceis, muito impossíveis da gente superar. A gente olha como que a gente vai organizar o mundo, como que vai organizar a família, como organizar nós mesmos. Quando nós estamos dentro dessa perspectiva que não é Vajrasattva, a gente aspira um caminho muito estruturado. Quando nós estamos na perspectiva de Vajrasattva, aquilo que aparece em nós, diante de nós, a confusão que aparece, do jeito que aparece, ou a lucidez como aparece, ele é útil e a gente aprofunda. Então, o Guru Rinpoche é isso. Então, por que ele vai para a terra dos demônios canibais? Não é porque ele não está bom. Porque ele tem essa proteção natural. Ele é capaz de chegar aos lugares e não ser atingido. Nós somos atingidos, porque tão pronto as coisas surgem diante de nós tomamos aquilo de uma forma sólida e nós somos atingidos. Agora, quando nós olhamos para as coisas com esse nível de purificação, isso é que se chama purificação de Vajrasattva. Aí tem esse mantra, o Vajrasattva Om, ou o mantra de 100 sílabas. Que talvez vocês conheçam, Benzasattva Samaya, Manapalaya, Benzasattva Manapalaya. É 100 sílabas. Então, esse ponto. Aí Guru Rinpoche manifesta isso direto. Sem nenhuma perturbação.
vir girando do jeito que vierem. E essa abordagem de Vajrasattva é que permite a prática de Samapati.